Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigado, meus queridos, por vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. Por favor, deixem seu like, compartilhem esse vídeo. E para você que é novo no canal, eu aconselho que se inscreva no canal, porque aqui você vai ter conteúdos que vão te ajudar a ter mais fé, confiança em você mesmo e no Deus que habita em você. E com o tempo, você verá que isso é muito poderoso. Você verá que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que tem fé. E a fé é medida pelo tamanho da confiança que você tem em você mesmo. Se você acompanhar o meu canal, dando um apoio, se inscrevendo, deixando seu like, você poderá comprovar isso com o tempo, ok? Obrigado. Bem, meus queridos, vamos dar continuidade à explicação simbólica da história bíblica sobre Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra. Antes de tudo, vamos fazer um resumão dessa história, para que vocês entendam de onde nós paramos. Para quem não viu os outros vídeos sobre a explicação do início da história, peço que voltem na playlist e vejam os outros vídeos que expliquei em detalhes o significado simbólico do começo dessa história emocionante. Antes de tudo, quero que vocês saibam que a Bíblia é um livro cheio de simbolismos ocultos e que suas histórias não são histórias para serem entendidas de uma maneira literal. São, na verdade, parábolas. Isso significa que cada personagem, objetos, animais e coisas nas páginas históricas dela tem um significado oculto e que só o Espírito Santo que está dentro de você é que pode decifrá-los. João 14, versículos 16 e 17, e depois o 26 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conceber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Quando você lê esse texto bíblico de João no capítulo 14, talvez você pense que Jesus está falando que o Pai está em algum lugar longe e inalcançável para você, e que de lá ele enviará o Consolador, o Espírito da Verdade. No entanto, o Pai habita bem aí em você. Você é o templo do Deus vivo, e o Espírito Santo habita em você. Quando Jesus diz que o Pai enviará o Espírito da Verdade, ele está querendo dizer que ele te fará lembrar, no tempo certo, todo o enigma da Bíblia. Isso requer uma fome e uma sede de querer aprender e entender o significado por trás desse simbolismo. É querer cavar em busca desse conhecimento, como se procura tesouros escondidos, como uma pérola de grande valor. É como montar as peças de um grande quebra-cabeça. É como se o eu sou em você, a consciência maior, notasse o seu grande esforço e persistência em obter esse conhecimento e te escolhesse para descobrir todo esse segredo. Então, parabéns! Não é à toa que você está aqui nesse vídeo hoje. Você foi escolhido ou escolhida para descobrir esse segredo. A história de Abraão e de Ló mostra como se dá isso. Vimos que ser escolhido para ceiar com o Senhor e lavar os pés simboliza descobrir o segredo do Senhor. Vimos também que Abraão foi escolhido para ceiar E lavar os pés dos anjos. No caso de Ló, ele não foi escolhido para lavar os pés dos anjos. Por quê? Porque, por assim dizer, Ele ainda estava em fase de teste. É assim que acontece no início da nossa jornada de fé. Testamos o Senhor, testamos a nossa imaginação maravilhosa, várias vezes, até que provamos a nós mesmos que a nossa imaginação maravilhosa é o Cristo e que cria a nossa realidade. 2 Coríntios 13, 5 diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Testamos o Cristo várias vezes, até que provamos a nós mesmos que Ele é a nossa imaginação maravilhosa, que cria a nossa realidade. Na verdade, usamos o Cristo todos os dias, criando a nossa realidade inconscientemente, de uma maneira mecânica, sem saber que estamos todos os dias pregando o Cristo na cruz. Criamos a nossa realidade com o que pensamos, dizemos, com a nossa conversa interna
e quando imaginamos algo. E o que é o Cristo, senão a palavra ou o verbo? E o que é a palavra e o verbo, senão pensamento e a imaginação? A palavra, o verbo e a imaginação se materializam bem diante dos nossos olhos todos os dias. Mas estamos tão identificados com os personagens que nem percebemos que somos nós mesmos que criamos a nossa realidade. Não queremos aceitar a nossa própria colheita e muitas vezes culpamos os outros. João no capítulo 1, versículo de 1 a 3 e depois o 10 e 14 diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito junto do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao ler esses versículos de João no capítulo 1, talvez você pense que o escritor do livro de João está falando de um homem que morreu há 2000 anos atrás, que era o Filho de Deus poderoso que veio ao mundo. No entanto, esses textos estão se referindo a você mesmo, porque na realidade, o Cristo mora bem aí em você. Você é o verbo e a palavra. O que você fala, pensa, imagina, se materializa e se faz carne bem diante dos seus olhos, todos os dias. O que você está vendo hoje foi o que você falou, pensou e imaginou ontem, mesmo sem saber, inconscientemente. Aqueles que ainda estão com o véu da ignorância, assim como Ló, criam suas realidades de uma maneira mecânica todos os dias, pregando o Cristo na cruz. Quando eu digo pregando o Cristo na cruz, eu me refiro a você. Você é a cruz, onde o Cristo está pregado. E quando você cria realidades sofredoras, o próprio Cristo que está em você, que mora em você, sofre junto com você. É como se ele fosse pregado na cruz sofrendo. Você faz isso quando dá atenção a pensamentos negativos, por causa da sua falta de fé, criando assim realidades tristes de tormentos. Isaías 53, do 4 ao 7, vem mostrando isso. Diz: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si, e nós o considerávamos afligido, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse texto mostra o que fazemos com Cristo todos os dias, quando temos falta de fé e damos atenção a pensamentos negativos. E por isso caímos em estados de consciência, de tormentos, onde se rangem os dentes. Esse estado de consciência doloroso, de níveis baixos, são chamados na Bíblia de joio. Já os estados de consciência de níveis altos são chamados na Bíblia de trigo. Também podem ser chamados de lugares infernais, níveis baixos, e lugares celestiais, níveis altos. São níveis de consciência. Mateus capítulo 13, versículos do 40 ao 43 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá o seu choro e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 17, versículo 17 diz: e Jesus, respondendo-lhes, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Como vimos no vídeo anterior, Ló representa você quando não está contente com sua realidade ou estado de consciência em que caiu, chamados de Sodoma e Gomorra, e está prestes a descobrir o segredo do Senhor. É quando ouvimos falar que a nossa imaginação é o Cristo, que está em nós e que cria nossa realidade. Ou seja, nossa imaginação nos tira de um estado de consciência
para outro estado de consciência. 2 Timóteo 3, de 1 a 6 diz: Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes o número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Esse texto de 2 Timóteo não se refere ao mundo aqui fora, ao mundo externo, mas ao mundo da sua consciência. Lembre-se sempre que a Bíblia não fala do mundo daqui de fora, mas do mundo dentro de você. Os homens maus que fala nesse texto são os mesmos homens maus de Sodoma e Gomorra, que são grandes pecadores contra Deus. São, na verdade, pensamentos negativos que nos atormentam devido à nossa falta de fé. Lembre-se também que os nossos pensamentos, palavras e imaginação se materializa bem diante dos nossos olhos. O nosso mundo se torna aquilo que imaginamos e pensamos. O Verbo se torna carne e habita entre nós. O texto também fala que esses homens levam consigo cativas mulheres nécias. Mulheres na Bíblia representam a nossa consciência ou nossa mente. Nesse caso, o escritor do livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, está usando uma simbologia da mulher, representando a mente consciente, uma mente completamente tomada por pensamentos negativos. Mulheres nécias refere-se a uma mente ignorante, em que o Cristo na pessoa está adormecido. Não tem ainda o despertar da consciência, não descobriu ainda o segredo do Senhor, e por isso é tomado cativo por pensamentos negativos. Assim como no caso de Ló, que deu atenção aos homens maus de Sodoma. Lembre-se que no vídeo anterior, vimos que Deus é o seu dono marital, que a circuncisão significa um casamento com Deus, uma aliança eterna. Isaías 54, 4 e 5 diz: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Seu Criador, o Deus de toda a terra, mora com você. Você e Ele é um só. Você é o templo do Deus vivo e Ele é o teu marido. Quando você tem um desejo por alguma coisa e se volta para dentro de você, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto. É como se você entrasse em núpcias com Ele, como chamamos atualmente uma noite de lua de mel, com o teu Criador. É como se você fizesse amor com Ele e engravidasse do seu desejo, simbolicamente falando. Você planta a semente através da sua imaginação e espera o tempo da colheita, ou seja, espera-se o tempo da gravidez até que o filho nasça. Isso acontece todos os dias, inconscientemente, sem que você saiba, porque você está dormindo com o véu do esquecimento, representado pelo prepúcio. E quando você está com o véu da ignorância, você é dominado por pensamentos negativos, que cria realidades que você não deseja. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isto significa que devemos fechar a porta dos nossos sentidos, do estado de consciência que estamos atual, a nossa realidade atual, e nos visualizar ou se imaginar naquela realidade que queremos alcançar, como se estivéssemos lá, até que ela vista os tons da realidade. Quando isso acontecer, não podemos dar atenção a pensamentos negativos. E foi isso que aconteceu com Ló. Ele fechou a porta dos seus sentidos, alimentando seus desejos, os anjos, mas deixou que pensamentos negativos dominassem a sua consciência. Vejamos o relato de Gênesis no capítulo 19, versículo do 4 ao 7, que diz: Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló
e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Entrar Ló na sua casa com os 2 anjos e fechar a porta representa quando entramos em oração com Deus. Significa entrar em núpcias com Deus, quando temos um desejo ou quando fazemos oração. Isso representa os 2 anjos, os desejos. Os homens maus de Sodoma representam pensamentos negativos que dominam a nossa mente. Representa também falta de fé, pessimismo, dúvida, medo, insegurança, vitimização, que bate à porta da nossa consciência, nos deixando negativos. Isso faz com que prestemos atenção ao mundo externo e não fechamos totalmente a porta dos nossos sentimentos para a realidade atual, para que possamos confiar na nossa imaginação maravilhosa, o Eu Sou em nós, o Cristo, que pode tudo e cria os tons da realidade, dos nossos desejos que queremos alcançar, pois nada é impossível para Deus. Vemos que Ló não mostrou total confiança em Deus, pois ele abriu a porta dos seus sentidos e prestou atenção a pensamentos negativos, os homens de Sodoma. Gênesis no capítulo 19, versículo do 8 ao 10 diz: Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e farei delas como for bom aos vossos olhos. Somente não façais mal a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daqui. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, apoderaram as suas mãos e fizeram entrar a Ló atrás de si na casa, e fecharam a porta. Vemos no relato que Ló deu atenção aos seus pensamentos negativos e que seus 2 desejos foram mais fortes do que tais pensamentos negativos. E ele conseguiu fechar a porta dos seus sentidos e manteve o foco nos seus desejos ou objetivos. Suas 2 filhas representam 2 estados de consciência que ele havia conquistado, que ele já havia alcançado, que era para ele como 2 virgens. E ele queria negociar com aqueles homens maus, ou pensamentos negativos, mas eles não aceitaram. Isso quer dizer que mesmo quando temos provas bem diante de nossos olhos, que a nossa imaginação maravilhosa cria a nossa realidade, porque nós vemos os frutos ao nosso redor, mas muitas vezes esquecemos rápido, dando lugar a pensamentos negativos, e muitas vezes na falta de fé, e duvidamos, até que tenhamos mais provas desse poder. Podemos fazer isso por sempre testar o Cristo, nossa imaginação, por várias vezes, até que nos convençamos que Ele cria a nossa realidade. Os homens maus, os pensamentos negativos, estavam quase tomando conta da consciência de Ló, mas vemos que ele se concentrou em seus desejos, que foram mais fortes do que esses homens maus. Ele conseguiu fechar a porta dos seus sentidos e seus desejos cegaram os pensamentos negativos, os homens maus, para que não encontrassem a entrada da casa, ou seja, a porta da consciência. Ele se imaginou fora daquele lugar, fora da sua realidade, criando os tons da nova realidade na sua imaginação. Gênesis 19, de 1 a 14 diz: E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta de entrada. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui, teus genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto têm necessidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as tuas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Os genros de Ló representam algumas dúvidas que ele ainda tinha por causa de crenças antigas que fizeram com que ele demorasse de conquistar os seus sonhos. Ele ainda não se sentia tão merecedor assim de conquistar seus sonhos. Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16 diz: E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher,
e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Os anjos apertarem a Ló para que ele saísse da cidade significa que ele estava sendo persistente em manter o foco nos seus desejos. E estava, assim, criando os tons da realidade. Ele abandonou suas crenças limitantes, seus parentes, e manteve o olho singelo com foco no alvo. Suas 2 filhas representam suas 2 realidades que adquiriu os tons da realidade. Sua mulher representa Sodoma, que ainda estava muito agarrada a ele, pois ele ainda estava muito apegado a Sodoma. Bem, meus queridos, lembrem-se sempre que a Bíblia é um livro com simbologia oculta e que todos os seus personagens não são para serem entendidos de uma maneira literal, mas simbólica. As 2 filhas de Ló representam 2 estados de consciência de Ló, que ele já havia conquistado. A mulher, na Bíblia, representa um estado de consciência. Cidade também é um símbolo que representa também um estado de consciência. Parentes na Bíblia representam crenças limitantes ou doutrinas que estão enraizadas na nossa consciência. A simbologia para anjos na Bíblia representa desejos. Ser destruída uma cidade na Bíblia representa mudar de um estado de consciência para outro estado de consciência. Mais na frente nós vamos ver como isso se dá com essa história de Ló. A esposa de Ló representa um estado de consciência conquistado que estava com Ló. Representa Sodoma, a cidade de Sodoma. Cidade na Bíblia também representa um estado de consciência conquistado. Para que vocês compreendam que essa história não é real, mas sim simbólica, temos uma prova nessa história como é verdade. Por exemplo, vemos ali que Ló ofereceu suas 2 filhas gêmeas aos homens de Sodoma para que eles fizessem o que quisessem com elas, ou seja, que as estuprassem, fizesse como fosse bom aos olhos deles, para que ele pudesse salvar aqueles estranhos que chegaram na cidade, na sua casa. Essa é uma prova irrefutável de que um pai que ama suas filhas e ainda virgens jamais faria uma coisa dessa. Isso mostra que essa história de Sodoma e Gomorra e essa história de Ló não é para ser entendido de uma maneira literal, mas simbólica. É assim que acontece conosco quando estamos muito apegados à nossa realidade atual, no nível em que vivemos na escada de Jacó. Vivemos entre 2 realidades, o mundo da imaginação e o mundo atual, até que o novo mundo tome forma da nossa realidade e vista os tons da realidade, da nova realidade. Esse é um período de gravidez, da qual esperamos com alegria o nascimento do nosso filho, e a barriga é a certeza de que logo ele nascerá. Isaías 65:17 diz: Eis que crio novos céus e uma nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esse novo céu e essa nova terra é a nova realidade criada, o filho que nasceu. Bem, meus queridos, o vídeo já está longo e a minha voz não está muito ajudando. No próximo vídeo continuarei com a explicação psicológica dessa parábola, que é de grande ensinamento para nós, que queremos mudar de um estado de consciência para outro e mudar totalmente a nossa realidade. No próximo vídeo veremos a parte final dessa história emocionante, por isso peço que não percam. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.